Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Marcela, sou estudante de Pedagogia pela UFSCar. E hoje, juntamente com os professores Luiz Roberto, Luiz Bezerra e o professor Vinícius Martins, daremos início a mais um seminário do Departamento de Educação da UFSCar, sobre o tema Ética para a República, Democracia ou Fascismo. Antes de passar a palavra para os participantes, a convite do professor Vinícius, eu redigi um breve texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele se inicia: em meio ao caos pandêmico e político, buscamos alternativas para a superação de situações que continuamente estão à espreita do fascismo. Nos últimos anos, vemos continuamente o país reverter e até piorar situações que já estavam devastadas. A ânsia por alternativas só aumenta e, através do contato com o conhecimento proporcionado durante esses tempos, que infelizmente no atual momento é a distância, a convite do professor Vinícius, iniciei a busca por caminhos que buscam auxiliar diretamente em oposição ao crescimento dessa onda fascista do século XXI. Em suas vastas obras, em específico a obra A Vida à Sombra de uma Mangueira, Freire faz várias menções sobre pensar em uma vida humana fora da história, o que é considerado impossível, pois nada por nós é vivido fora dela. História essa que é refeita pelos indivíduos e que os negacionistas tendem a reprimir. Então, refaço a aclamada pergunta que lhe era feita constantemente, e que agora, anos e anos depois, eu repito durante a live agora, que é: o Brasil tem jeito? Ao adentrar em seus escritos, percebo que é a consciência do mundo que implica a consciência de mim. É importante que, antes de ser analisado algumas situações, façamos as premissas de refletir e investigar para transformar, assim como já descrito por Freire, para que seja possível alcançar e compreender essa tensão consciência-mundo, e que Sartre já descrevera como ocorrências mútuas. Difícil é pensar e refletir sobre esses pontos em nosso contexto atual, em que a própria pátria e os direitos humanos nos é negado. Mas insistimos em permanecer na crítica, buscando práticas educativas democráticas, ensinando e vivendo a democracia. Muito obrigada a todos. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês, todos. Faz tempo que a gente não conversa aqui na pedagogia. Estamos em outros mares, né, Marcelo? Mas sempre a gente retorna. Queria chamar o nosso chefe de departamento, professor Luiz Roberto, para fazer a sua apresentação. Boa tarde, professor Vinícius. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor Luiz Bezerra. E boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que a gente realiza, né, mais um seminário do Departamento de Educação, hoje abordando um tema que me parece assim bastante urgente, né, que é o tema da ética para a República, democracia ou fascismo, né? Esse é o problema formulado, né, e colocado pelo professor Vinícius, né? Esse é um espaço do Departamento da Educação para que as pesquisas, tanto dos professores do departamento como daqueles que são orientados, né, por professores do departamento em pesquisas de pós-doutorado, possam apresentar as suas reflexões, né, além de outros temas que certamente aparecerão nos nossos seminários como perspectiva de reflexão. Eu queria desejar a todos e todas um excelente seminário. Muito obrigado, professor. Passo a palavra agora novamente para o professor Vinícius. Vamos convidar também o Bezerra para participar aqui da nossa conversa. Vamos sim. Então, eu convido agora o professor associado da Universidade Federal de São Carlos, Luiz Bezerra. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa tarde, né? Final de tarde, começo de noite. Vamos aproveitar esse período pandêmico para a gente fazer um pouco um debate, essa discussão. Então,
Inicialmente, eu vou apresentar um pouco o Vinícius, para a gente saber quem é o Vinícius, conhecer, o público conhecê-lo, e depois nós faremos o debate. Pode ser, Vinícius? Pode, aí eu falo um pouquinho da pesquisa, aí a gente faz o debate. O Vinícius é professor associado do Departamento de Educação, aqui na UFSCar, colega, possui graduação em Direito e em Ciências Sociais pela Unesp, possui mestrado em Direito e possui também mestrado em Educação pela Unesp, é doutor em Educação pela USP e doutor em Ciências Sociais pela Unesp. Tem pós-doutorado em Educação junto ao Departamento de Administração e Supervisão Escolar da Unesp, no campus de Marília, e pós-doutorado em Ciências Sociais pelo Unesp também. Ele já tem larga experiência aí na coordenação de cursos, coordenou MBA em Direito, foi bolsista de agências financiadoras por 4 períodos consecutivos, também foi professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Unesp de Marília, professor do Programa de Mestrado em Direito, tem experiência na área de Educação, em Sociologia Geral e Teorias do Estado, com ênfase em Educação, Sociedade, Estado, atuando principalmente com os seguintes temas: Sociologia Geral, Direitos Humanos, Educação e Sociedade, Ciências Políticas e Teorias do Estado. Publicou vários livros, capítulos e livros, e inúmeros artigos em revistas nacionais e internacionais. É articulista de um jornal regional há 15 anos, onde lá já publicou aproximadamente 700 artigos. Também tem uma página pessoal no site Just Navigate. O Vinícius, com toda essa experiência, com todo esse currículo, é que vai agora fazer uma fala para que possamos aí nos deliciar com os seus conhecimentos. É um cara que tem um amplo conhecimento, né? E vamos ouvir, depois a gente faz um debate aí em relação àquilo que ele vai nos dizer, sobretudo em relação ao golpe, ao fascismo, à forma como temos que combater esse período em que estamos vivendo, período difícil. É complicado chegarmos a um momento em que a gente pode afirmar que a política do governo genocida vem tendo grande êxito, porque se o objetivo dele era assassinar grande parte da população, já que o seu governo é um governo genocida, estamos chegando, final de abril, a mais de 400 mil mortos por falta de algumas ações que o próprio governo poderia tomar. Então, Vinícius, com você. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcela, novamente. Eu só acho que foi um exagero essa apresentação. Sempre acho, né? A Marcela está proibida de fazer essas coisas em outros lugares. Mas é muito bom estar aqui para que a gente possa conversar um pouco. Eu pensei em várias formas de tentar apresentar esse tema, né? Desde aquela mais tradicional, definir o que é república, o que é democracia, o que é fascismo, enfim, uma coisa assim mais conceitual. Por fim, eu achei que seria talvez mais interessante começar ou tentar apresentar um pouco essa narrativa aí, essa história, que é, de certa maneira, a história do Brasil, pela apresentação das pesquisas e de alguns livros, né? Vou até pedir para a Marcela colocar a foto mais geral deles. Depois eu vou mostrando aqui um por um e tentando falar, assim, de modo mais breve, do presente para o passado.
E aí, em seguida, a gente vai conversando sobre os temas, os conceitos, né? E essa realidade mesmo, que é profundamente impactante no Brasil e que não podemos atribuir o nome de genocida, mas então podemos chamar de democida, que era o antigo conceito da ciência política. São esses textos aqui, bom, claro que todos eles são ligados à pesquisa, né? Mas aí, eu vou passando um por um e a gente vai aprofundando um pouco, então, cada ideia. Vou começar por este, que é aqui o necrofascismo. O que seria necrofascismo? Bom, em primeiro lugar, esse é um livro de 2021, é desse ano, né? Na verdade, eu recebi sexta-feira da editora os meus exemplares. Eu, assim, de maneira muito breve, de maneira muito simples, diria que é uma mistura de necropolítica com guerras híbridas, ou, num contexto amplo de todas as técnicas e táticas das guerras híbridas, o foco ou a apresentação mais específica de práticas ou de um projeto político efetivamente fascista. De uma maneira, digamos, mais, não diria que é comparativa, mas talvez mais metafórica, é uma expressão que eu uso sempre também, a Marcela está acostumada. Eu sempre penso que o Brasil atual é uma mistura de porco-espinho com ornitorrinco. Esse ornitorrinco é uma criatura, digamos que um tanto quanto bizarra, né? Para quem não viu ainda, já fica o convite para colocar no Google, peça lá algumas imagens e uma breve descrição, né? É um bicho que põe ovo, mas é mamífero, vive na água, tem bico e tem uma espécie de bolsa marsupial. É realmente alguma coisa assim fora do padrão, digamos, né, da própria ideia de evolução. Então, imagine combinar isso com porco-espinho. Só faltou, acho que, no lugar de penas, ter espinhos, né? Essa ideia de ornitorrinco, para definir o Brasil, na verdade, não é minha, é de um sociólogo brasileiro. Eu sempre confundo um pouco o nome, se o Luiz lembrar aí, é Chico de Oliveira. Também, para quem não conhece o texto ainda, podia colocar aí no Google, Chico de Oliveira, ornitorrinco. E aí vão achar o texto, o artigo, em que ele define o Brasil nesse modelo. Bom, eu penso que nós estamos no Brasil hoje nesse modelo de necrofascismo. Necro porque, obviamente, está atrelado a um projeto de morte. As 400 mil vítimas já anunciadas aí pelo Luiz, e que não se deve, evidentemente, apenas, digamos, a uma falta crônica de vacinas pelo mundo. Aliás, o que comprova isto que eu estou dizendo, que não é apenas a falta de vacinas, é o fato de que o ex-ministro, lá, o general Pazuello, foi flagrado no shopping passeando sem máscara. E aí o jornalista perguntou se ele não usaria equipamento de segurança. Ele falou, onde é que vende isso? Quer dizer, com cinismo, né? Isso não é ironia, isso é cinismo. E é o ex-ministro da Saúde. Ou seja, é nesse sentido que eu penso que é um projeto de morte, assim como todo projeto fascista
mas é um projeto de morte efetivamente pandêmico. E se não quer usar a expressão genocida, então pensemos como um projeto democida, ou seja, em que o povo, de certa maneira, ou de forma geral, deveria estar subordinado a essa condição de morte, né? É uma absoluta falta de empatia, é uma absoluta falta de alteridade. É nesse sentido também que eu passei uma frase para a Marcela, se a gente conseguir, a gente projeta aqui, em que eu diria o seguinte: antes de Paulo Freire, que ela apresentou super bem, sempre apresenta muito bem, eu penso que hoje no Brasil nós temos de atacar de educação após Auschwitz, ou educação antifascista, de Adorno, no sentido, claro mesmo, de, em primeiro lugar, desasnar, né, tirar essa condição de quase que de embolia cerebral, né, de negacionismo, para em seguida pensarmos em construir alguma coisa. Porque eu penso Paulo Freire no sentido da construção, né? Mas antes de construir qualquer coisa, a gente tem que efetivamente destruir o projeto fascista. Então, é evidente que todo projeto fascista é calcado, simbolizado pela morte, isso é evidente. Aliás, o hino fascista espanhol, o lema, é muito claro, né? Em que se apregou efetivamente a morte. Então, é claro que a gente tem que pensar o fascismo a partir disto. Porém, como nós vemos no país hoje, não há um recorte, digamos, ou não se aplica a um grupo social, a uma camada, a um setor, a um segmento, né? Pensa-se efetivamente a morte para o povo inteiro, porque a falta de vacina, obviamente, não escolhe indivíduos e suas condições, né? Ainda que alguma parte da elite possa viajar para o exterior, tomar vacina, ou até comprar placebo, né? Ou até se sugestionar a tomar soro fisiológico pensando que é vacina. Ainda que uma parte da elite possa fazer isso, nessa combinação aí de porco e espinho com ornitorrinco, o resultado é que a pandemia, ela, pelo menos nesse sentido, da mortandade, ela é bem democrática, né? Ou tem sido bem democrática. É claro que eu estou falando isso com ironia. Bom, eu vou tentar acelerar um pouquinho, então, e apresentando aqui pelos títulos, a gente vai aprofundando, né? Esse é o outro que deu origem a esse necrofascismo, e que eu chamei só de fascismo, porque, na verdade, priorizei, digamos assim, esse é um livro de 2020, esse aqui, Fascismo, é de 2020. Eu priorizei, digamos assim, um sentido mais conceitual mesmo, definir o que é fascismo, né? Ou pelo menos algumas das suas características principais. O negacionismo, o movimento anti-ciência, o elitismo, o combate a qualquer ideia de educação que possa ser republicana, democrática, e daí por diante. Quer dizer, em alguns trechos do livro, temos ali até uma espécie de leitura histórica, desde o Fátio, né? Como se tinha na Roma Antiga, que é aquela espécie de estandarte, aquela simbologia em que os senadores, políticos, senadores e generais romanos, digamos assim, levavam à sua frente como demonstração de poder.
Então, esse, que é um conjunto de varas, né? Fátio é uma espécie de um molho de gravetos, como se fossem pequenas varinhas. Esse conjunto, mais ou menos amarrado, digamos, preso, simbolizaria uma concentração de poder. Isso era muito claro para magistrados, né, na Roma Antiga, e que é recuperado como simbologia fascista italiana, pensando, então, naquele fascismo clássico do século XX. Então, esse é um livro mais conceitual, esse fascismo de 2020. O outro também é, do necrofascismo, mas ele é escrito, digamos, talvez tentando comparar um pouco, trazendo um pouquinho algumas diferenças, é que enquanto o fascismo é muito conceitual e é mais histórico, há exemplo de agora, né, como citei agora, do Fátio na sociedade romana, do fascismo italiano, algumas características específicas desse fascismo italiano, enquanto o necrofascismo está mais para o ornitorrinco com o porco-espinho, ou seja, mais para uma analogia, mais para uma metáfora do mal, digamos assim, né? Como se dizia no Iluminismo. E o outro livro que compõe esta trilogia, por enquanto é uma trilogia, mas a ideia, viu, Luiz e Marcelo, é que a gente chegue a 5 exemplares. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Esse aqui é de 2020 também, que é o bolsonarismo, né? Ele tem uma história um pouco mais curiosa, porque evidentemente que está ligado a esse fenômeno do fascismo, né? Ou pelo menos do fascismo nacional, porque não dá para comparar, digamos assim, o bolsonarismo com o fascismo italiano, né? Não dá para colocar na mesma chave, na mesma limitação histórica. Mas é evidente que esse bolsonarismo ele guarda uma proximidade, se não enquanto um projeto político, porque eu acredito que 99,99% daqueles que ainda hoje se intitulam bolsonaristas, esses 99,99% não têm projeto político. Aliás, eu acho que eles nem sabem o que é isso. Então, o que se tem em termos de consciência política, o que se tem em termos de construção, né, de um artefato político, digamos assim, é infinitamente residual, é ínfimo, porque não há consciência, né? É claro que a falta de consciência também é um dos pressupostos, digamos assim, do fascismo. Porém, no fascismo clássico do século passado, sobretudo italiano, e também o espanhol de Franco, há uma construção política que é muito mais articulada do que isso que nós temos hoje. Ainda que a gente tenha também acadêmicos, vamos colocar entre aspas, intelectuais, pensando o modelo fascista no Brasil em 2021, mas é claro que não se compara com o nível de estrutura, o nível de organização que se tinha no século XX. Sobretudo, se a gente pensar a ligação, a amálgama do povo, ou dessa massa, digamos assim, para usar uma expressão comum, essa massa de manobra, né? Esse amálgama, então, entre a massa de manobra e a consciência sobre um projeto político. Não sei se está claro nesse sentido que eu quero dizer, mas efetivamente é o seguinte: o bolsonarismo eu não vejo como uma massa de manobra com alguma
relação mais orgânica, digamos assim, a um projeto político fascista. É, sim, uma massa de manobra, pela inconsciência, pela incapacidade de vislumbrar, de entender efetivamente o que é a realidade nacional, ou a maneira como se porta como gado, né? Gado no sentido mesmo de seguir uma liderança cegamente. Então, desde que você aponte para um caminho, ele vai, etc. Então, é óbvio que nesse sentido se coloca aí com massa de manobra. Mas há uma ligação mais orgânica, mais articulada com um projeto político, como se tinha na Itália do século passado, ou mesmo na Espanha, eu não vejo essa relação, essa articulação de forma tão bem formada. Aliás, hoje, e praticamente desde o começo, é muito difícil identificar dentro dessa bolha, digamos assim, chamada bolsonarismo, o que é real e o que é composto de robôs, né? Robôs digitais, né? Há estatísticas para todos os gostos. Em alguns momentos se diz que 80% das manifestações digitais, digamos assim, são feitas por robôs, sobretudo no Twitter. Por outro lado, a gente já viu também manifestações pedindo ditadura, pedindo voto ao AI-5, pedindo quase que o fuzilamento do STF, ou pelo menos de uma boa parte dos ministros do STF. Então, a gente viu também manifestações assim nas ruas, ocupando as praias, e que não eram tão desprezíveis. Algumas foram desprezíveis. Eu diria que em 2020, algumas tentativas foram, assim, grandes fiascos, né? Com 30 pessoas fazendo passeata na Avenida Paulista. Mas esse ano nós já vimos quase que milhares de pessoas. Então, é muito difícil dizer, né? Eu não me arrisco a estabelecer uma estatística para demonstrar o que é real, o que é digital, né? Em termos dessa massa que eu chamei de bolsonarismo, ou que todo mundo chama, de certa maneira. Então, nesse livrinho, ele é um pouco menos sério, digamos assim, é um pouco menos conceitual, e, na verdade, ele foi escrito, tem uma história um pouco diferente dos outros, né? Talvez mais curiosa, porque primeiro ele foi escrito no Facebook, com pequenas frases, pequenas colocações, e aí as pessoas, algumas perguntavam, tinham dúvidas, eu ia explicando um pouco o que perguntavam, ou ia aprofundando mesmo, de certa maneira, a minha ideia, né, do que eu entendia com o bolsonarismo no ano passado. Aí, por fim, eu percebi que tinha um volume um pouco maior já de afirmações, ou de dúvidas, ou de respostas, enfim. E aí fui tentando colocar numa certa ordem, né, dar uma sequência mais ou menos lógica. Eu acho que tem um conceito ali estabelecido, mas é claro que não é uma linguagem tão conceitual quanto a gente imagina para um trabalho acadêmico, né, digamos, fazendo assim uma diferença, né. Ele está mais próximo do porco-espinho do que para um conceito, por exemplo, como a educação após Auschwitz. Acho que, nesse sentido, ele é mais prosaico, digamos, até porque nasceu mesmo, né? Num meio que não é, obviamente, acadêmico, que é o Facebook. Aliás, por causa dessas histórias e de outras, vou fazer aqui um pequeno parênteses, por causa dessas histórias e de outras, né, de falar do bolsonarismo, no fascismo, no Facebook, me apareceu um sujeito lá, obviamente fascista, e ficou indignado, né,
com algumas das minhas afirmações, e começou a me xingar a família inteira, xingar minha mãe, todo mundo. Em determinado momento, eu fiz um print em que ele dizia assim, comunista FDP. O FDP é por minha conta, ok? Só para não estragar a nossa live, né? Aí fiz um print disto, processei o sujeito, ganhei ação, né? Claro, por difamação. Aliás, já recebi e já gastei. Mas, porque não há uma concepção, não há um mínimo de aderência a qualquer pressuposto democrático, republicano, de pluralismo, ou qualquer coisa próxima do que a gente puder chamar de processo civilizatório. Não há. A gente tem um distanciamento, assim, absurdo em relação a isso. Bom, o resultado é que eu suspendi, depois de ter recebido a ação, né, eu suspendi temporariamente a minha página do Facebook. Eu digo temporariamente porque também não sei se vou reabrir em algum momento do futuro. Bom, aí então fechamos 2021 e 2020. Fechamos 2021 por enquanto, né? Porque estou à espera de mais um, na sequência aí do necrofascismo. Aqui pela ordem, então, tem este, que é uma pesquisa também de pós-doutorado, em Direito. Exatamente. Esse do canto aqui, né? A diferença é que esse livro, apesar de tratar, em parte, digamos que alguns efeitos do fascismo, ele tem uma pretensão mais séria, mais acadêmica, mais conceitual, né? Primeiro eu defini o que é a carta política, e depois defini formas, ou defini também ataques à ideia de carta política. O que é a carta política? É a Constituição Brasileira de 88, mas observada sob alguns critérios um pouco diferentes. Normalmente a gente observa, ou é tentado a ver, né, ou é ensinado a ver a Constituição como sendo apenas uma lei, né, ou uma lei específica, ou uma lei mais geral. É isso também, não deixa de ser isso. Mas a ideia de carta política é o que se reforça dentro da Constituição em termos de autonomia, em termos de emancipação, em termos de inclusão popular e em termos de participação popular. O capítulo sobre a educação pública, o capítulo sobre a República, o capítulo sobre a cultura, o capítulo sobre o meio ambiente, o capítulo sobre a justiça social, o capítulo sobre a saúde pública, só para dar alguns exemplos, né? Eles reforçam essa ideia de carta política, ou seja, de inclusão, de participação, de gestão pública, efetivamente, dos recursos públicos, e é claro que remetem à participação popular. Eu os convido, nesse sentido, a lerem, pelo menos o caput, né, o começo, dos artigos, desses capítulos, né, saúde pública, educação, meio ambiente, justiça social, que é o artigo 170, a cultura, que é o artigo 215, o artigo 3º, e aí eu acho que vão ter um pouco a ideia mais clara do que eu estou dizendo. Quer dizer, não se constrói meio ambiente dentro da Constituição de 88 sem que haja participação popular. Não se faz educação pública sem que haja a participação da família, do indivíduo, da sociedade e do Estado. É uma espécie de corresponsabilidade, é uma distribuição
digamos, de poderes e da responsabilidade pública por se fazer isto. Porque se também o pai não cuida da educação dos filhos, ele é, obviamente, chamado a responder por isto, chamado judicialmente, né, pelo Ministério Público. Então, esse é um pouco o sentido de carta política como aparece na Constituição. Ou seja, tudo que joga contra isto, eu entendo que seja parte de um projeto fascista. Tudo que joga contra a ideia do meio ambiente, quando, por exemplo, se diz, vamos aproveitar a pandemia para passar uma legislação como se fosse uma boiada, é claro, então que se quer destruir, né, toda ideia, toda tentativa de defesa do meio ambiente como está na própria Constituição. Quando se faz uma reforma trabalhista, que na verdade é uma deformação, porque não se cria sequer um direito trabalhista, mas se retira lá centenas de direitos trabalhistas, como foi com o governo Temer, é óbvio que se quer atacar o artigo 7º da Constituição. É óbvio que se quer destruir as garantias trabalhistas, como aparecem no artigo 7º da Constituição. Isso para dar 2 exemplos. Né? Então, esse é digamos, o sentido, o conceito que aparece em 88 e que desde então, desde 88, ou desde a década de 90, vem sofrendo ataques, restrições e desconstruções. Para lembrar, a primeira delas é a emenda chamada emenda à reeleição, que permitiu, portanto, a reeleição de presidentes, governadores e prefeitos. Porque a Constituição original de 88 não permitia a reeleição. Essa foi uma artimanha do governo Fernando Henrique. Então, isso para dar um exemplo que desde os anos 90, a Constituição, enquanto carta política, vem sofrendo ataques do que eu chamo de projeto fascista. Depois, no debate, conforme as questões apareçam, a gente pode aprofundar ou tirar algumas dúvidas. O outro, que é esse que está aqui no meio da foto, eu vou projetar aqui também, é sobre o golpe de 2016. Ele foi escrito exatamente, eu chamo de golpe, que outras pessoas chamam de impeachment, né? Ele foi escrito exatamente em 2016, então, na vigência mesmo do processo do impeachment. Eu concluí logo após o processo do impeachment, mas ele só foi publicado em 2019. Porque foi um processo muito pesaroso, né? Foi um processo muito pesado, muito difícil de digerir, do ponto de vista político e do ponto de vista também, digamos, quase que psicológico, né? Aliás, eu não recomendo a ninguém fazer uma pesquisa desse tipo, uma espécie de análise de conjuntura, mas que não é bem ou não é só uma análise de conjuntura, né? Você mergulhar mesmo ali no objeto que está sendo tratado, sobretudo quando você observa que esse objeto é um golpe, né? E que você não compactua com aquilo, quer dizer, o desgaste emocional, político, etc., é muito grande. Então, por isso que eu terminei a pesquisa, apresentei, é uma pesquisa de pós-doutorado também, em ciência política. Esse conceito da carta política é em direito e o outro é em ciência política. Então, eu apresentei como projeto, defendi, entreguei, e aí dei um tempo porque precisava me reorganizar até para vislumbrar, né, se aquilo de fato estava em vigência, como é que tinha caminhado e etc. Mas eu queria chamar aqui a atenção para os subtítulos, porque, evidentemente, é um trabalho acadêmico, então, como eu falei, não é só análise de conjuntura, né?
Ele está feito dentro de uma análise de conjuntura, mas também é um trabalho acadêmico. Então, veja, primeiro, eu tenho que definir o que é golpe de Estado. Tem que diferenciar de Estado de sítio. Tem que definir qual é a forma de Estado que surgiu, o que eu entendia, que havia surgido naquela fase. Em algum momento eu chamei de cesarismo de Estado. Aí é uma outra discussão também a partir de Gramsci. Mas é como se o Estado todo, os três poderes, de certa maneira, tivessem articulados para ou garantir um golpe ou para dar sistematicidade a esse golpe. Então, eu chamei isso de uma forma de Estado que surgiu aí em 2016. Depois, eu procurei, dentro das tipologias do estado de exceção, colocar o que surgiu em 2016 no Brasil. Porque não deixa de ser um estado de exceção, mas é um estado de exceção, digamos, um pouco diferente. Não é uma ditadura civil-militar, como 64. Não é uma quartelada. Não é um golpe de Estado como a gente viu na Hungria. Não é um golpe de Estado como a gente viu no Paraguai. Não é um golpe de Estado como a gente viu em Honduras. Ainda que a gente possa encontrar arremedos, né, ou ligações com todas essas coisas aí, que eu falei agora. Por fim, eu chamei esse livro de Ditadura Inconstitucional. Mas por que é uma ditadura inconstitucional? Obrigado, Marcelo. Porque, assim como todas essas outras tipologias, digamos, do estado de exceção, a ditadura também tem muitas formas de se apresentar. Tem desde aquela ditadura de Desmond Tutu, alguém se lembra daquilo? Aquelas ditaduras africanas clássicas, né, do continente africano, em que o democídio era muito presente. A gente tem, então, esse tipo. A gente tem um outro tipo chamado de ditadura constitucional, como define Carl Schmitt, que é um jurista, mas também é um cientista político do século XX, do começo do século XX, e que é uma forma de endurecimento, digamos assim, da democracia, quando o país está em guerra, por exemplo. A Marcela já está mais acostumada, mas eu vou falar um pouco para os outros, né? Se a gente observar a Constituição brasileira, ela tem o artigo 137, chamado de estado de sítio. Quer dizer, então, se declara, né, se decreta, com o apoio do Congresso Nacional, o estado de sítio, caso haja um caos social gigantesco, e que não estamos efetivamente livres disso, né? Sobretudo porque o não cuidado com a pandemia, de certa maneira, tem a intenção de provocar esse tipo de caos mesmo, de desordem global, né, no país, ou se o país está em guerra, ou é ameaçado de invasão por um outro. Então, se decreta um estado de sítio, em que as liberdades individuais são, pelo menos, suspensas, ou são reguladas, e etc. Quer dizer, então, é quando dentro de uma democracia possível, ou dentro de uma democracia liberal, ou dentro de uma democracia burguesa, se coloca uma espécie de reserva de poder, que seria essa ditadura constitucional, ou estado de sítio, que possa ser utilizada esta reserva de poder para que o país se defendesse, né, e não fosse submetido a um outro, ou então fosse completamente desgastado por uma guerra civil, por exemplo. Então, veja, nós já temos dois tipos. A ditadura constitucional, aquela que existe dentro de, eu diria que de 99,99% de todas as constituições ocidentais do mundo. Nós temos aquela ditadura do pior tipo, como essa do Desmond Tutu, ou das ditaduras
como a gente observou em algumas guerras civis no continente africano. A gente tem uma ditadura civil-militar, como foi no Brasil pós-64, e que não é a ditadura constitucional que falava Carl Schmitt, e também não é a mesma ditadura que se praticou, digamos, em alguns países submersos em uma guerra civil. Eu estou usando o exemplo do continente africano, mas a gente poderia pensar também no Kosovo, né? Podíamos pensar também em outras regiões, como na Síria e etc. A Síria pós-invasão, pós-guerra civil. Então, nós teremos 3 tipos aí, né, de ditaduras. E a nossa também não é. A nossa, que eu digo, a partir de 2016, não é de nenhuma dessas 3. Porque é uma espécie de ditadura que tenta se utilizar da Constituição brasileira, quando fala da possibilidade de haver impeachment, mas se utiliza do instrumento do impeachment que está definido na Constituição brasileira, se utiliza de modo absolutamente inconstitucional. Ou seja, não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas como o próprio Executivo, na figura do vice-presidente à época, que era o Michel Temer, e o Congresso Nacional referendando, se utilizaram da previsão constitucional sobre o impeachment, distorcendo completamente o instrumento para se aplicar esse golpe que tirou a presidenta Dilma em 2016. Então, é uma ditadura. Por que é uma ditadura? Porque se destruiu, digamos, uma construção política, se destruiu a soberania popular, apresentada em 2014, para que se colocasse a fórceps, sob a força, um outro projeto político, se utilizando de maneira torta, de maneira antirrepublicana, de maneira, para usar uma expressão de hoje, negacionista, que está presente na Constituição, mas que é usada contra a própria Constituição. O exemplo simples, para talvez tornar isso claro, é que a presidenta Dilma foi condenada, digamos, né, nesse processo do impeachment, tanto é que foi retirada do poder da presidência, porém, não foi condenada a 8 anos de suspensão dos direitos políticos. Então, se nós fôssemos aplicar, digamos, o que está previsto na própria Constituição e também na legislação específica sobre o crime de impeachment, deveria ter o crime maior, né, deveria ser observado o crime maior, que é o afastamento ali da função, do exercício da presidência da República, mas também haveria a cominação da pena acessória, que é da suspeição dos 8 anos de direitos políticos. Aliás, os que são mais antigos aqui, como eu, que é o caso do Luiz, a Marcela não, porque é muito nova, mas assim como eu, o Luiz vai se lembrar, do governo Collor, e que houve exatamente tanto a pena maior quanto a pena acessória. E no caso da Dilma, não. Esse é só um exemplo, é só uma prova de que se aplicou um pedaço da lei e não se aplicou outro, né? Ou seja, se manipulou. Isso quer dizer que houve uma extensa manipulação constitucional e também da lei específica aplicada aos crimes de impeachment para se estabelecer uma ditadura. Por que ditadura? Porque simplesmente se corrompeu todo um projeto político baseado na soberania popular de 2014, né? De maneira
inconstitucional e de maneira ilegal e de maneira ilegítima. Por que ilegítima? Porque não houve o que se diz juridicamente, não houve comprovação de autoria e de materialidade nenhuma. Não há comprovação de materialidade de que houvesse um crime de responsabilidade. Tanto não há que o próprio Tribunal de Contas da União, logo após o impeachment ser decretado, absolveu a presidenta Dilma de qualquer crime de responsabilidade. Então, é muito curioso, né? Que após o processo de afastamento, o Tribunal de Contas tenha, de novo, que já havia falado antes, mas que venha a falar de novo que não houve crime de responsabilidade. Bom, se não houve crime de responsabilidade, ela não pode ser autora, né? Se não se provou o crime, obviamente, não há como procurar um autor, né? Porque se não há o objeto, não há o autor desse objeto. Acho que está claro nesse sentido, né? Bom, isso, enfim, isso foi muito pesaroso mesmo, fazer esse trabalho, por isso que demorou praticamente 3 anos, né? Para que fosse publicado. Eu diria o seguinte, eu não faria de novo essa pesquisa, mas eu publicaria de novo, né? Com certeza. Talvez fizesse uma pequena apresentação para que a gente chegasse até 2021, né? Se fosse o caso. Mas o livro sairia na íntegra como ele foi publicado. A única coisa legal de toda essa história é que eu pude levar um exemplar em mãos e entregar para a Dilma em 2019 em São Paulo. Eu tive esse presente, digamos assim, né, de entregar um livro sobre o golpe à pessoa que sofreu o golpe, né? Sofreu mais do que nós, né? O país todo sofreu o golpe, mas é evidentemente que quem estava ali na presidência sofreu mais. Eu tenho fotos, mas estão na página do Facebook. Então, se um dia eu reabrir, aí eu passo para a Marcela e ela nos ajuda a distribuir, né, as fotos, né? Eu entregando o livro e conversando com ela, enfim. Esse é o único lado legal desse trabalho aí. E o último, dentro dessa temática, não é o último livro que eu escrevi, né? Nem é o primeiro também. Mas dentro dessa temática, o último que eu separei para hoje é este aqui. Essa é uma coleção que eu comecei há muito tempo, chamada Teorias do Estado, e aí vai mudando aqui os subtítulos, né? Eu mantinha, né, o título maior, e ia mudando os subtítulos. Esse aqui diz assim, Estado de não direito. Obrigado, Marcelo. Estado de não direito. Então, quando há negação da justiça, da democracia e dos direitos humanos. Esse aí é um mestrado em direito que o Luiz mencionou. Na verdade, aqui é só a metade do mestrado, né? Eu tirei 2 capítulos, só publiquei 2. Certa maneira, não exatamente que os outros 2 sejam tão redundantes, mas é que talvez fossem, como a gente diz, um pouco a picuinha do negócio, né? Quando você começa a tecer muitas minúcias sobre determinada situação, determinado conceito, e que, obviamente, não teriam um interesse ou uma adesão maior, né? Na leitura, digamos, mais popular, mais pública. Cabe numa tese, de certa maneira, mas muitas vezes não num livro. Então, eu tirei os 2, ou para usar uma expressão mais simples, aquela parte que é muito chata, ou que é intragavelmente chata, né? Aí eu tirei, então, da dissertação, e só ficaram 2 capítulos. Tem toda uma discussão também sobre o que é Estado de não direito, mas eu vou dar... eu ia dar 2 exemplos, mas, na verdade, vou relembrar os 2 exemplos, porque eu já citei. Primeiro, vou dizer assim, Estado de não direito, que é o contrário do que está na Constituição, né?
é o contrário da carta política que aparece ali no cantinho. O Estado de não direito é quando a gente cria, eu digo, o Estado, o país, sobretudo o Poder Legislativo, cria uma lei injusta. Cria sabendo que é efetivamente uma lei injusta. E o que é uma lei injusta? Pode ser uma lei racista. Pode ser uma lei de apartheid, como vimos historicamente na África do Sul. Esse é um exemplo clássico. No caso do Brasil, uma lei injusta seria a própria reforma trabalhista, que, como a maioria sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas, enfim, vale sempre citar de novo, não criou sequer um direito para a classe trabalhadora, mas, em compensação, retirou centenas. Um outro exemplo, na mesma sequência da reforma trabalhista, é a lei da terceirização, que permitiu a terceirização. Entre outras coisas, o projeto da terceirização era tão grave, era tão sórdido, em termos de injustiças, em termos de bizarrice, que o próprio Temer, autor do golpe de 16, ficou incomodado, ficou chocado com a lei de terceirização e vetou algumas coisas. E algumas deixou passar. O que ele deixou passar? Por exemplo, o trabalho intermitente. Isso passou. O que é o trabalho intermitente? Olha, se eu precisar de você para trabalhar 2 horas numa semana, eu te chamo para trabalhar 2 horas. E vou pagar pelas 2 horas. Se eu precisar que você venha aqui 20 horas por semana, eu vou te chamar 20 horas. E vou pagar pelas 20 horas. Quer dizer, é um escravo com hora marcada, né? Porque não há nenhuma garantia trabalhista também ofertada a essas pessoas. Isso ele deixou passar. O que ele não aguentou, porque era uma bizarrice tão grande, é que, por exemplo, mulheres grávidas pudessem trabalhar em condições absolutamente insalubres. Então, a possibilidade de que a mulher grávida trabalhasse em local insalubre estava presente no projeto original da terceirização. Mas chocou tanto que o próprio Temer resolveu vetar. O que significa uma mulher grávida trabalhar no local insalubre? Por exemplo, trabalhar numa fossa pública, limpando uma fossa pública e estando grávida. Imagina, uma situação assim, absurda, mas isso foi cogitado pelo Congresso Nacional da época, logo após o golpe. O que nos levava, à época, né, à certeza do porquê do golpe, né, efetivamente. Se queria mesmo passar uma legislação sobre o meio ambiente no meio da pandemia, sim. O que se tentou, se fez, de certa maneira, logo depois também. Se queria também acabar com todas as garantias trabalhistas, sim. Ou seja, na prática, o que justificaria o golpe é a destruição de todo o projeto que se construiu desde 88 em torno da Constituição, mas em torno de um mínimo de Estado social, né, de garantias sociais e de liberdades públicas também, como a gente viu a partir de 2018, né? Eu digo a partir de 2018, portanto, antes da posse do atual presidente, porque já em 2018 o projeto fascista era bem instalado. Vocês vão se lembrar de alguns juízes federais proibindo encontros, eventos, como esses que a gente está tendo agora, porque se dizia que não eram acadêmicos. Falar sobre política em 2018 não era acadêmico. Eu, em certo momento, fiz até uma pequena coleção de decisões, né, de bizarrices
de juiz de primeira instância, querendo barrar a Constituição de 88. Claro que tudo isso depois era removido, era revisto pelos tribunais, mas muitos tentaram fazer isso, né? A gente se lembra também do reitor da Universidade do Cancian, né? O nome dele, não era? Era Cancian? Aquele que cometeu suicídio, porque não apenas foi acusado de malversação do recurso público, como foi encarcerado e a sua vida foi destruída. Quer dizer, ele entrou num estágio de depressão tão grande que, quando foi solto, foi para um shopping, acho que subiu lá no 7º andar, sei lá que andar que o cara subiu, e pulou, né? Tem aquelas, digamos, uma espécie de área livre, com aquela guarita assim, né? Mas ele se jogou dali e se matou por profunda depressão. Por quê? Porque se tentou colocar efetivamente esse projeto político fascista para controlar e destruir a universidade pública desde 2018. Enfim, essa tentativa de se criar uma legislação específica contra qualquer princípio republicano, qualquer princípio de isonomia e de equidade. A Marcela também já está mais habituada, né, um pouco com os conceitos, com as ideias, né, de outros cursos, né? Então, qualquer projeto legislativo que atue contra a isonomia ou atue contra a equidade, hoje, certamente seria parte desse Estado de não direito. Porque o Estado de Direito é o contrário. É uma lei, é um conjunto legislativo baseado, sobretudo, na isonomia e na equidade. Então, esse aqui, só para fechar, foi escrito em 2005, que é o mestrado em Direito, mas foi publicado em 2014, mas foi escrito em 2005. E o último, como eu falei, foi publicado em 2021, que é o Necrofascismo. É uma história que eu gostaria muito de já ter abandonado, né, essa sequência, porque, infelizmente, tem uma sequência histórica esse negócio, né? Eu gostaria que fosse diferente, e que hoje eu não estivesse falando aqui do porco-espinho com o ornitorrinco. Mas, como se diz, é o que temos para hoje. É isso, obrigado, acho que me alonguei muito, né, mas, enfim, desculpem. Eu tinha previsto falar 20 minutos, mas, enfim, desculpem. Bom, muito obrigada, professor Vinícius. Passo a palavra agora para o professor Luiz Bezerra. Olá, retomando, para dialogar com o Vinícius, algumas questões que são fundamentais a partir do que o Vinícius colocou nos seus textos e que trouxe para dialogar conosco. Acho que seria interessante a gente lembrar algumas questões, né, Vinícius? Colocar para depois você discutir isso. Sobretudo, qual é o papel que a nossa classe dominante tem exercido no Brasil? Se a gente for pensar a própria Constituição, é preciso a gente lembrar que na década de 1980 tinha um movimento chamado UDR, União Democrática Ruralista, que financiava leilões de gado para comprar armas para assassinar trabalhadores. Trabalhadores que eram assassinados tanto pelos jagunços da UDR quanto pelos jagunços do Estado, vestindo fardas. Se a gente pode lembrar, por exemplo, 1996, de Eldorado dos Carajás, onde os jagunços do Estado, vestindo farda de militares, recebendo salário como militares do governo do Estado, assassinaram
vários trabalhadores rurais. 19 contados naquele momento pelo Estado, 19 demitidos pelo Estado. Isso é importante a gente lembrar, para lembrar o papel que o Estado, via de regra, tem exercido. Além desse papel do Estado, é importante a gente lembrar, e aí o Vinícius trouxe algumas discussões que foram feitas depois, inclusive no âmbito da universidade, que na própria Universidade Federal de São Carlos, em 2018, quando tentávamos fazer a jornada universitária sobre a reforma agrária, alguns professores que discutiam a questão da reforma agrária, a questão agrária, que é uma questão constitucional, passaram por um processo, por um PAD, que é um processo disciplinar dentro da própria universidade, porque a universidade queria proibir a discussão de temas que são constitucionais, como a questão agrária, que faz parte das nossas discussões. Isso imbuído de um espírito burguês, da nossa burguesia. A forma como a burguesia trata a classe trabalhadora, é importante a gente ter isso claro, está expressa na Emenda Constitucional 95, que proíbe, por 20 anos, que haja qualquer tipo de reajuste nos gastos ou dos investimentos com aquilo que é essencial para a classe trabalhadora, sobretudo saúde e educação, voltado para aquilo que é essencial para a classe trabalhadora. O Estado cumprindo apenas o papel de repassar dinheiro para uma elite, um dinheiro que é retirado da classe trabalhadora. Então, qual tem sido o papel do Estado? Se a gente pensar em 2013, 2014, quando criou-se a lei que protegia a empregada doméstica, que impedia a classe média de ter um escravo dentro de casa, fazendo os seus trabalhos praticamente sem direitos, a própria classe média, com uma visão escravista, foi para a rua se colocar contrário ao governo que aí estava. A deposição da Dilma ocorre justamente depois que se passa a dar direito ao trabalhador doméstico de não ser um mero escravo dentro das casas, tanto das madames de classe alta, quanto das madames de classe média. Então, é importante a gente pensar isso, porque esse grupo ele vai criar vários movimentos que ainda hoje estão aí, que são movimentos extremamente conservadores, que vão passar a defender a tal da escola sem partido, que vão passar a defender a tal da família brasileira de bem, essa gente de bem. Se a gente for buscar essa gente de bem, se a gente pensar, por exemplo, a gente de bem carioca, que elegeu o Bolsonaro, que lá ele foi extremamente bem votado, elegeu também o Flávio Bolsonaro senador, elegeu Flor de Lis deputada, elegeu o Itzel governador, elegeu Crivella prefeito, elegeu Jairinho vereador. Essa gente de bem que que foi para a rua para bancar aí a queda da presidente Dilma. E o que nós temos de um presidente que o que mais fazia quando deputado era lamentar que a ditadura civil-militar tinha matado só perto de 3 mil pessoas, que ele entendia que deveria ter matado no mínimo 30 mil. Jamais anunciou o assassinato de 400 mil pessoas, que é o que a gente está vendo aí, e que, se continuar nesse ritmo, vamos passar de 500 mil até o final da pandemia. Tá? Mas eu gostaria que você discutisse um pouco isso, essa lógica da classe dominante que a gente tem. Inclusive,
outro dia eu fiz uma live sobre a questão da educação no campo e tal, e eu chamava a atenção para uma coisa fundamental. Como o assassinato dos trabalhadores em Eldorado dos Carajás se deu no dia 17 de abril, a elite econômica, essa burguesia retrógrada brasileira, marcou o dia do impeachment da Dilma exatamente para o dia em que se lembrava o aniversário do assassinato de Eldorado dos Carajás. Então, essa elite, para lembrar que ela é uma elite assassina, marca o assassinato da democracia no dia em que se lembra o assassinato dos trabalhadores rurais sem terra. Gostaria de te ouvir um pouco sobre essas questões. Acho que essas questões são candentes, são muito presentes. E me lembrei de duas... Na verdade, eu vi hoje, não sei que dia foi isso, mas foi noticiado pela TV formal, digamos, né? Pela TV oficial. Primeiro, duas mulheres sacando o dinheiro na Caixa Federal e fazendo uma dancinha, porque estavam muito felizes de sacar o auxílio emergencial. E assim que elas sacaram, a polícia as prendeu. E cada uma delas tinha em torno de 14 cartões. Ou seja, uma máfia, né, já constituída, sacando o dinheiro do auxílio emergencial de pessoas que efetivamente necessitam. Foram presas. Na sequência, se faz uma referência a uma outra situação popular, mas é muito próxima em termos de tempo, em que isso tudo semana passada, comecinho, semana passada, final de semana, enfim, não faz tanto tempo, em que uma briga de trânsito, uma discussão de trânsito, nem foi propriamente uma briga, mas uma discussão de trânsito, um dos motoristas desce do carro e está, inclusive, com o bebê, segurando o bebê. Aí o outro motorista desce, que se envolveram ali no atrito, desce armado, aponta a arma pro sujeito que está segurando o bebê e dispara. Mesmo que o pai, com o bebê no colo, estivesse implorando e todo mundo dizendo, olha, ele não quer brigar, está segurando o bebezinho, guarda essa arma. Ele vai dar dispara, acerta no pescoço e o pai morre. Esse sujeito é levado à delegacia, faz o boletim de ocorrência e é solto. E quando ele sai, ele faz um V de vitória. Quer dizer, ele vitorioso, e depois faz uma arminha. Aí se descobriu que ele tinha um curso de tiro, um treinamento de tiro e etc. Quer dizer, esse é o modelo, digamos, é um modelo social, né, que nós construímos, eu penso, com essa mistura de ornitorrinco com porco-espinho. Eu dava um outro exemplo estatístico, que a Marcela acho que vai se lembrar, lá do curso da Constituição, em que, aliás, eu não dei o exemplo, eu fiz o comentário. Quem deu o exemplo foi um juiz. Ele dizia o seguinte, nós temos mais de 10 milhões de processos no país. Mais de 10 milhões de processos. O que quer dizer que um país como o Brasil tem 10 milhões de processos? É um país que vive em guerra. É um país que vive querendo disputar o tempo inteiro. Eu acho que é o retrato mais fiel de que a gente vive uma guerra civil interminável. Aí, no final, ele até dizia assim, bom, ainda bem que
esses 10 milhões de casos estão no judiciário, né? Falei, ainda bem, porque senão seriam 10 milhões de pessoas literalmente brigando na rua, né? Por causa de coisas, às vezes, ridículas, como um chocolate, uma barra de chocolate, uma caixinha de leite, etc. Tem algo de expressivo das elites no comportamento popular? Claro que tem. Essa é uma constatação clássica, né? De que as elites impulsionam, as elites simbolizam, as elites acenam para as demais classes sociais, né? Em termos de comportamento, em termos de apresentação, em termos de consciência. Então, nesse aspecto, talvez a gente pudesse olhar de cima para baixo, mas também de baixo para cima. O capitão do mato, que é esse sujeito que tem a briga no trânsito e dá um tiro no pescoço do pai, com o bebê no colo, pode ser que seja um cara de elite. Se a gente pensar em termos de elite econômica, pode ser que seja alguém ligado a uma elite política. Se a gente pensar naquelas famílias, digamos assim, que controlam, né, o espaço político, controlam o espaço público. Mas eu vejo que, na sua grande maioria, não pertencem à elite, mas são efetivamente esse capitão do mato mesmo, é a própria encarnação ou reencarnação desse capitão do mato, que era, né, aquele sujeito no período escravista, alguns alforriados, outros com a promessa de serem alforriados, eles próprios eram escravos, né, com a incumbência de perseguir outros. Essa Flor de Lis, esse Jairzinho, e todos os outros, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade em definir como sendo da elite, esses caras. Eu os penso mais nesse conjunto mal formado, digamos, nesse conjunto destruído, que seria a base social. Quando eu penso em elite, eu penso na Faria Lima, essa do sistema financeiro, essa que impõe ao Poder Legislativo uma reforma trabalhista que destrói as principais garantias trabalhistas, essa que efetivamente patrocina o golpe, mas que não vai desfilar na Paulista segurando um pato. Aqueles que seguravam o pato lá em 2016, obviamente, que não acharam ruim quando foram chamados de gado. Não sei se está claro nesse sentido, mas a minha tendência atual, talvez um pouco até diferente de 2016, tem sido olhar mais de baixo para cima. Mais de baixo para cima no aspecto aí do pai, do sujeito que mata o pai segurando o bebê, da mulher que vai sacar o auxílio emergencial e faz uma dancinha, e depois vai ver que tem 14 cartões com ela, quer dizer, uma máfia do auxílio emergencial, enfim. Essa coisa muito esquisita, muito... eu tenho a impressão, na verdade, que a gente pode passar mais 200 anos para entender o que é a formação social brasileira. Ao mesmo tempo, nesse pacote aí, aliás, eu acho que esse é um outro exemplo de que a gente tem um porco-espinho com ornitorrinco mesmo, né? Um outro aspecto disso
é o Poder Judiciário no Brasil, que é uma casta. É uma casta, ele funciona como uma casta. Ele tem direitos, tem prerrogativas, digamos assim, que foram atribuídas pela LOMAN, é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que ele confere ao Poder Judiciário um status de ser intocável, um status de ser inalcançável, mas inalcançável pela lei, inclusive. Inalcançável pela lei que alcança a todos nós, mas que não alcança o juiz. E quando alcança, dá um prêmio. Por exemplo, ao invés de punir o sujeito por corrupção, por venda de sentenças, por falcatruas, por nepotismo, etc., ao invés de punir, como aconteceria com qualquer um de nós, ele é premiado com a aposentadoria. E, obviamente, que vai receber o salário de juiz. Então, isso é um prêmio, né? Porque nem mais vai se exigir que ele trabalhe. Ou seja, é um estado de não direito, né? Quando você cria um direito ou uma lei injusta em relação ao povo como um todo, né? E dá privilégios para poucos. No caso específico da magistratura, eu insisto sempre que posso, porque é inalcançável o poder judiciário, como está construído no Brasil. E uma coisa inalcançável é uma casta, ao contrário de uma casta inferior. O que é uma casta inferior? É o intocável. Por que é intocável? Porque, como inferior, é impuro, é desprezível, né? E, de certa maneira, é assim que as elites veem o povo, e, de certa maneira, obviamente, que 99% do poder judiciário vê o povo como uma casta de intocáveis. Intocáveis porque, volto a dizer, são impuros, são indignos e não merecem a minha proximidade. Há toda uma simbologia para isso, olha. Por que os médicos usam aventais brancos e ficam a 1,5 m do paciente? É uma diferença, não é uma diferença, é um distanciamento social. Né? Aquele branco para dizer, não encoste porque vai sujar, né? Não chegue perto. É uma indiferença. Isso, especialmente quando a gente pensa em saúde pública. Ainda voltando ao exemplo da magistratura, um outro caso que eu nunca esqueço também, de uma juíza do trabalho, só fechar com 2 exemplos isso, dessa ideia de casta, e o quanto isso corrói, né, qualquer ideia de nação, de formação social, de integração social e etc. 2 exemplos ainda do judiciário. Uma juíza no norte, eu não me recordo se foi no Amazonas, aí eu acho que foi no Amazonas, condena uma jovem que havia sido já abusada sexualmente, condena porque depois dessa história do abuso, acho que ela se envolveu em um furto, mas um furto não qualificado, né? É quase que um furto famélico, quer dizer, pegou alguma coisa para comer, mas numa quantidade um pouquinho maior, enfim, mas de qualquer maneira não furtou ou não roubou, né? Nenhum capital considerável. Uma juíza, portanto uma mulher, condena uma jovem que já havia passado por uma situação anterior de abuso sexual a ficar presa numa cela com mais 15 homens. Uma juíza, uma mulher, condenando outra à morte, né? Evidentemente. Esse é um exemplo. O outro, e são recentes, o outro é de um juiz trabalhista que está julgando ali, por falar em Eldorado Carajás. Nesse julgamento, o juiz trabalhista estava avaliando
não o trabalho escravo ou análogo à escravidão, o que seria na ótica criminal. Mas estava analisando ali se houve, no caso específico do cortador de cana, se havia, se o empregador deveria pagar horas extras, se deveria pagar adicional de insalubridade, adicional noturno, etc, etc. Trabalhador rural. Bom, então vai lá o trabalhador rural para a audiência trabalhista e vai vestido como um trabalhador rural, né? Ele não é um professor, ele não é um médico, não é um engenheiro, não é enfim, um empresário. Ele vai vestido como um trabalhador rural, com uma camisa puída, como se dizia antigamente, com uma calça puída, como se dizia antigamente, mas estava asseado, estava limpo. E usando chinelo de dedo. Porque essa é a condição de vida da pessoa, né? E o juiz trabalhista, que, por definição do próprio direito trabalhista, deveria socorrer a esse trabalhador, suspende a audiência, cancela a audiência, dizendo, ou remarcando, para que, e dizendo que esse trabalhador rural deveria se apresentar em melhores condições de vestimenta, em um tribunal sagrado do Poder Judiciário. Quer dizer, você vai pensar a justiça trabalhista, que é essa mais voltada, de fato, por definição mesmo, aos trabalhadores mais pobres, necessitados, etc. E aí você diz que ele não pode participar da audiência porque ele é muito pobre? Enfim, eu penso que a gente tem uma mistura aí muito esquisita de casta, ao mesmo tempo que essa casta não se permite uma consciência de classe, porque consciência de classe, obviamente, requer, né, a ideia de ascensão e de descenso social, mas se o poder judiciário, se a magistratura são inalcançáveis, então não há essa prerrogativa, né? Não há essa possibilidade. Quer dizer, está fora da estrutura da divisão de classes sociais, né? É o ornitorrinco com um porco-espinho. Não sei se está claro nesse sentido, mas acho que os exemplos ilustram um pouco. O Luiz travou? Destravou. Destravou. Não sei se está aberto para perguntas para o público externo, como está, se tem perguntas, se tem, então acho que poderíamos encaminhar por aí, Marcela. Você tem as questões? Aqui por enquanto não há nenhuma questão ainda. Nenhuma. Nenhuma. Ou a gente foi muito bem ou foi muito mal. O que você acha, Marcela, na sua opinião? Muito bem, muito bem. Bom, então penso que nós poderíamos ver se vai aparecer alguma questão do público externo. Se aparecer, a gente faz. Se não aparecer, nós já estamos com 1h30 de live. Pelo menos é que eu estou vendo gravando ali, 1h30. Eu não sei exatamente qual era Esse tempo mesmo. Esse tempo mesmo? Então, a gente aguarda uns 3 minutinhos. Se não aparecer nada, a gente encerra. As considerações finais. Faz as considerações finais, né? Entendendo que a gente vai cumprindo um pouco essa... Isso.
essa tarefa de ir discutindo as pesquisas que fazemos, porque muitas são as pesquisas, não é? E que são divulgadas, via de regra, apenas em alguns livros que a gente publica, mas que, dado a própria condição do nosso povo, que, segundo o ministro da Economia, só rico compra livro, e os ricos não vão comprar os nossos livros, né? Já que pobre não gosta de ler, só os ricos leem, e os ricos não leem os nossos livros, por isso que eles precisam ser taxados. Eu acho muito interessante essa coisa, o rico compra livro, então ele tem que ser, o livro tem que ser taxado por causa disso. Agora, a gente usa iate, a gente usa helicóptero, usa jatinho, aí não precisa nos taxar, porque a gente não pode pagar. Né, já que isso é coisa de pobre. Mas, deixando essas ironias, eu acho que é preciso a gente pensar um pouco nessas condições, nessas questões, já que nós publicamos bastante em revistas, e as revistas não são necessariamente muito lidas, os livros também não, embora eu, por exemplo, tenha feito a opção de publicar sempre em e-book gratuito para o leitor, embora ele não seja para nós, mas para o leitor ele é gratuito, é uma opção pessoal, já que torna possível... Esse não é e-book gratuito, foi um que fugiu à lógica, mas eu publico sempre pela editora Navegando, então busquem... Esse é o último. Esse é o último que eu tenho um capítulo, você também. Sim, é o último, mas esse não é gratuito, infelizmente. Na editora Navegando, a gente publica sempre com... o e-book ele é gratuito para o leitor, então é só entrar e pegar, editora Navegando, e também com a Pedro e João, que é editora Pedro e João, que os e-books são gratuitos, então podem entrar e ter acesso livremente. Esse que nós publicamos, infelizmente, não é gratuito o acesso, mas é o nosso último, Marxismo e Educação, onde tem um capítulo do Vinícius e um capítulo meu. Né? Mais de um, né, Vinícius? Tem mais de um, na verdade. Mais de um, né? Mais de um. Mas eu acho que é isso. Bom, apareceu alguma pergunta, Marcela? Se apareceu, vamos. Se não apareceu, a gente encerra. Apareceram duas. Uma é da Lund Braghini Júnior. Ela perguntou: a escravidão tem que peso na configuração do fascismo brasileiro? Total. Total. É um fascismo, evidentemente, que é classista, elitista. É claro que quando eu falei com ironia ali que a pandemia é democrática, porque ela não escolhe muito a quem ela vai exterminar, mas é claro que os efeitos são muito mais graves, são muito mais agudos em relação aos pobres e negros, né? São os mais dependentes, não apenas do SUS, mas de qualquer auxílio do Estado. Então, eu vejo que é profundamente marcado. Um dos componentes do necrofascismo seria o racismo, né? Aliás, o racismo como uma bandeira nazista, efetivamente. Não é por acaso que a gente teve também um outro ministro lá pegando parábolas de Goebbels, né? Que foi o ministro da comunicação nazista de Hitler. Eu nunca lembro o nome do cara, mas também não faço nenhuma questão de lembrar o sujeito que fez isso. E essa musiquinha? Ouviram a musiquinha? Então, eu vejo que é muito recortado isso. E essa presença, por exemplo, do Capitão do Mato, que é o sujeito que está na base social, né? Mas que age como se fosse um representante, um mandatário de um Estado eliminador, de um Estado brutal,
é o outro componente, né? Então, como se fossem os dois lados, não de uma pirâmide, mas de uma articulação cultural, política, econômica, né? O capitão do mato, que atua em nome de uma determinada elite, de uma casta, de um grupo, etc., de uma classe. E, ao mesmo tempo, a gente também observa lá no topo do Estado, nesse momento, um sujeito copiando Goebbels, né? Ministro da Comunicação nazista, para dar um exemplo, mas tivemos outros, né? Desde a Arminha. A democratização da Arminha também não é à toa, é porque a consciência, essa consciência escravista, digamos, em que você trata a outra pessoa como um domínio, mas um domínio como uma propriedade, uma posse, uma coisa, né? É muito forte, é muito marcando o Brasil, o que alguns chamam de racismo estrutural. Eu não me aventuro muito por aí, porque não sou um estudioso do racismo, mas eu tenho certeza absoluta de que o racismo é um dos fortíssimos componentes do fascismo no Brasil. E, obviamente, que acarreta em eliminação. Porque dos 400 mil, aliás, seria uma coisa que o IBGE deveria fazer, é um levantamento dos 400 mil, um levantamento socioeconômico e cultural, né? Uma estatística planificada, mas não vai fazer, pelo menos não nesse momento. Talvez faça no futuro próximo, a partir do ano que vem, né? Talvez. Mas agora, evidentemente, não vai fazer, porque seria uma comprovação, inclusive para a ONU, ou para o Tribunal Penal Internacional, de que no Brasil se comete genocídio, né? Porque se você fizer esse levantamento, acredito que 99% das mortes estarão lá, pardos, negros, pobres, né? E etc. Bom, acho que eu respondi, né? Bom, temos tempo para mais uma questão. Essa questão é do professor João Paulo Laranjo. O que precisaria para mudar a questão do judiciário ser intocável, ou seja, poder ser julgado como cidadão comum? Eu tinha que mudar a Loman, em primeiro lugar, mudar radicalmente, mudar no sentido de tornar uma legislação efetivamente republicana, para que não fossem intocáveis aqueles que cometem crimes. É diferente de se misturar com os princípios de inamovibilidade e irredutibilidade do salário, que são outras coisas, são princípios e garantias republicanas, exatamente porque o poder político, sobretudo o poder local, não exerça sobre o juiz uma pressão, uma ingerência, um desvio na sua decisão. Então, por isso que são inamovíveis. Ou seja, ele pode brigar com o prefeito, pode brigar com a Câmara Municipal inteira, pode até brigar com o promotor, e que não será transferido, né, por razões pessoais ou políticas. Isso dá inamovibilidade. E da irredutibilidade dos salários, a mesma coisa. Ele pode brigar com o governador, pode brigar com o Tribunal de Justiça, e que o salário dele não vai ser congelado. Então, ele tem uma segurança institucional, digamos, para agir com imparcialidade. Isso é uma coisa. A outra é dizer que aquele que vende sentenças, é dizer que aquele que apadrinha parentes, amigos, filhos de amigos, etc., aquele que é efetivamente corrupto ou que pratica rachadinha
Semana passada eu vi 2 casos de juízes praticando rachadinha de salário com serventuário. É uma loucura, né? O Brasil virou sinônimo de rachadinha, né? Rachar o salário, né? Então, é claro que essas pessoas não podem ser intocáveis, né? Não podem ser intocáveis, não podem ser inalcançáveis, né? Para usar o sistema de castas. É claro que essas pessoas não podem ser inalcançáveis. Elas têm que ser alcançadas pelo direito, né? Elas têm que ser punidas. Então, um juiz que é condenado porque vendeu sentença não pode ser aposentado, não pode ser premiado com a aposentadoria. Pelo contrário, tem que ser preso. Assim como qualquer um de nós, né? Se viesse a cometer um crime. Enfim, então, em primeiro lugar, mexer na LOMAN e um outro ajuste dentro da própria Constituição, né? E que passasse a vigorar aí uma concepção republicana também para o Poder Judiciário, ou seja, e aí usando uma expressão mais técnica, para que o Poder Judiciário estivesse efetivamente submetido ao Estado juiz, e não aplicasse contra o Estado juiz uma lei baseada em privilégios, uma lei baseada em um desvio em termos de princípios e garantias republicanas, para ser assim um pouco mais específico nesse caso. Bom, podemos partir para o encerramento. Então, não há mais nenhuma pergunta, nenhuma questão. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Dr. Luiz Bezerra, do professor Dr. Vinícius, e agradecer a presença de todos que nos acompanharam em mais um seminário do Departamento de Educação pela UFSCar. Vocês têm alguma consideração? Luiz, quer falar alguma coisa? O meu também vai ser bem breve. Não, só gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar desse debate, a generosidade dos colegas do departamento que concederam essa oportunidade e agradecer a todo o pessoal que participou, mais uma vez aí contigo. Acho que já não é a primeira live que participamos juntos, já participamos de mais algumas, e é sempre uma oportunidade da gente discutir algumas coisas que estão no nosso dia a dia. Então, muito obrigado. Acho que é isso. Eu também só queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, a Marcela, que estará firme e forte amanhã e também quarta-feira, em outros eventos e outros carnavais, né? Agradecer ao Luiz pelas considerações, pela possibilidade que a gente pudesse aqui também debater. Enfim, e a todo mundo que esteve hoje ou que possa assistir depois, né? Que aí pode ser de manhã, tarde, a hora que for, madrugada, enfim. A gente vai estar... É porque isso aqui está gravado, está no canal do YouTube, então também está ofertado para outros momentos, né? Então, bom dia, boa tarde e boa noite.